Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e como eu já disse no nosso último vídeo aqui no canal, nós chegamos ao meio da temporada da Fórmula 1. Na verdade, um meio que não é tão meio, né? A etapa que decretou a metade do campeonato já foi, mas nós chegamos naquela Summer Break, né? Que a gente fica agora 3 semanas sem corrida, as equipes tiram um tempinho para descansar e a gente volta no final do mês de agosto para o Grande Prêmio da Bélgica lá em Spa-Francorchamps. E eu queria comentar com vocês um pouco sobre o que está sendo essa primeira metade da temporada, porque a gente já teve reviravoltas surpreendentes nesse começo de temporada da Fórmula 1. Mas antes da gente começar, como eu sempre peço, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa o seu comentário, que eu quero saber o que vocês estão achando da temporada de 2022. Bom, a gente começa voltando lá para o começo do ano, né? A gente já tinha feito um vídeo aqui no canal comentando as 5 primeiras etapas, onde a Ferrari parecia ter descolado, parecia ter um carro mais confiável e parecia ter a dupla de pilotos que melhor poderia levar a um campeonato mundial. Ferrari, desde então, voltou a ser a Ferrari que nós conhecemos. E aí a gente coloca em várias circunstâncias que é a falha de estratégia, a falha de pit stop, a falha do carro, a falha dos próprios pilotos. Então a gente teve uma Ferrari que passou de ser a melhor equipe do grid para uma equipe muito instável, quando a gente não sabe o que vai acontecer com a Ferrari. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o Max Verstappen da Red Bull, ele venceu, se eu não me engano, são 8 etapas. O Leclerc venceu apenas 3 e o Carlos Sainz venceu 1. Então são 4 vitórias da Ferrari e o resto das etapas foram vencidas pela Red Bull. A Red Bull que no começo do ano tinha vencido apenas a etapa da Arábia Saudita e da Emília-Romanha, quando a gente gravou aquele vídeo falando das primeiras etapas. Mas parecia um carro muito não confiável. Por 2 vezes a Red Bull perdeu os seus motores, né? Tanto o Checo Pérez, né, o Sérgio Pérez, quanto o Max Verstappen acabaram tendo problemas no motor e tiveram que abandonar as provas. Inclusive no começo do ano o Verstappen só não havia vencido as provas que ele não completou. Por exemplo, Bahrein e Austrália, ele teve que abandonar as 2 provas e o Leclerc acabou vencendo as 2 provas. Então nessa disputa do campeonato que nós tínhamos entre Red Bull e Ferrari, agora a Red Bull já disparou. São agora, neste exato momento, são 431 pontos contra 334 Red Bull e Ferrari, né? Da Red Bull em primeiro, a Ferrari em segundo. Quase 100 pontos de vantagem para a Red Bull. E aí vem uma nova preocupação para a Ferrari, porque a Mercedes cresceu muito. Nós víamos a Mercedes como uma equipe coadjuvante no começo do ano e agora parece que as novas atualizações feitas na fábrica trouxeram a Mercedes de volta para uma briga pelo segundo lugar, né, para tentar roubar o posto da Ferrari. Nesse momento são apenas 30 pontos que separam a equipe italiana da equipe alemã. A Mercedes tem 304 pontos no campeonato e vem de pódios seguidos com Hamilton e principalmente nas últimas 2 etapas com seus 2 pilotos, o Lewis Hamilton e o George Russell, em P2 e P3 respectivamente. Então é um momento de crescimento da Mercedes que pode se acentuar com essas 3 semanas de folga a partir de agora para novos desenvolvimentos da Mercedes. Por quê? A Ferrari ainda tem um carro melhor e a gente consegue ver que a Ferrari realmente tem esse carro melhor. Porém, nas últimas etapas, é aquele ciclo que nós falamos da Ferrari. Quando um dos pontos que nós citamos aqui vai acontecer, ou a Ferrari vai errar na estratégia, ou o motor vai falhar, ou o piloto vai errar, ou a pit crew vai cometer algum erro que vai prejudicar o piloto na hora da parada do box. Então tudo isso vem acontecendo e na maioria das vezes essas estratégias erradas ou esses erros, esses motores falhando, a maioria desses desastres vai acontecendo com o Charles Leclerc, que querendo ou não é o primeiro piloto da Ferrari, né? É o cara que está na frente no Mundial de Pilotos. E nesse momento, no Mundial de Pilotos, por exemplo, nós temos uma liderança do Max Verstappen com 258 pontos, Leclerc em segundo com 178 e apenas 5 pontos atrás tem o Sérgio Pérez,
que é o piloto 2 da Red Bull. Em quarto tem o Russell com 158, o Carlos Sainz 2 pontos atrás, e 10 pontos atrás do espanhol vem o Lewis Hamilton, que vem na crescente no campeonato. Então, essas três equipes que nós achávamos que iam brigar pelo título, agora já parece que a Red Bull já é campeã, basicamente, contra uma disputa pelo segundo lugar entre a Mercedes e a Ferrari, né? E aí a gente abre um grande abismo no campeonato e a gente passa para a disputa do resto, né? A Alpine nesse momento tem 99 pontos, McLaren 95, é a disputa pelo quarto lugar, né? A Alpine e a McLaren. A Alpine, inclusive, que anunciou neste dia 2 que o Oscar Piastri vai correr com o Esteban Ocon a partir do ano que vem, né? Com a saída do Fernando Alonso, já era esperado, e a Alpine se reforça. Mas pensando ainda nesse ano, a Alpine tem muito para brigar, porque embora a equipe francesa venha numa decrescente no campeonato, a McLaren também não vem tão bem. O Lando Norris teve essas duas últimas etapas com um pouquinho mais de destaque, mas o carro da McLaren não vem tão bem assim. Não é um carro tão acertado. E aí a McLaren está em quinto por conta da falha da concorrência, né? As outras equipes acabaram começando bem, né? Casos de Alfa Romeo e Haas, acabaram tendo uma queda que veio junto com a queda da Ferrari, né? Pode até ser uma questão ali do próprio motor Ferrari, mas essas três equipes movidas pelo cavalinho rampante acabaram caindo ao mesmo tempo da temporada. Então hoje, por exemplo, você tem uma diferença de quase 40 pontos entre a McLaren e a Alfa Romeo, que é sexta no campeonato. E a Alfa Romeo, ela tá tão estabelecida com a experiência do Bottas e com uma primeira temporada e esse início muito forte do Guan Yu Zhou, a Alfa Romeo tem uma diferença de quase 20 pontos para a Haas, que viu o Kevin Magnussen começar a estabilizar no campeonato, mas viu uma crescente muito boa também do Mick Schumacher, né? Então a Haas pode acabar voltando dessa pausa, né, desse summer break um pouco mais fortes, e a Alfa Romeo vai acabar tendo que ficar ali de olho para não perder essa sexta posição no campeonato. Vale lembrar que o campeonato de construtores é quem divide o bolo do dinheiro, né? Então a posição, quanto mais alto você ficar, mais dinheiro você vai acabar recebendo na premiação do final do ano. E também para a temporada que vem acaba se alterando a posição de box, né? Por exemplo, hoje a Alfa Romeo está no penúltimo box e ela pode acabar indo para o sexto box na temporada que vem. Então isso tudo com essa posição de pista acaba dando mais motivações para a equipe ir melhor no campeonato de construtores. Aí nós temos uma diferença de quase 10 pontos, né, entre a Haas e a AlphaTauri. A AlphaTauri que vem numa queda muito brusca, né? A gente viu os problemas do Red Bull Powertrain ao longo do começo do ano, mas enquanto a Red Bull conseguiu se recuperar, a AlphaTauri não vem tão bem. Tanto que seus dois pilotos muito talentosos, né, que é o Pierre Gasly e o Yuki Tsunoda, estão tendo dificuldades para guiar esse carro. Então a AlphaTauri, que veio muito bem nas duas últimas temporadas, parece que agora acabou encontrando a sua queda, né, e vai precisar melhorar muito para esse final de campeonato. O Yuki Tsunoda, por muitas vezes, inclusive, superou o Pierre Gasly, né? O Gasly teve a queda mais acentuada nessa temporada, mas o Tsunoda também não é mais aquele piloto da temporada passada, e muito por causa do equipamento que a AlphaTauri acabou entregando. E aí, como duas piores equipes da temporada, né, a Aston Martin com um carro completamente mal nascido, com um certo racha, né, entre seus pilotos, o Sebastian Vettel muito diferente do Lance Stroll, e assim, embora as atualizações tenham acabado melhorando um pouco a questão da Aston Martin, né, do ritmo de corrida da Aston Martin, que disparou em pontos com relação ao seu adversário na última colocação, que é a Williams, por um momento a Aston Martin acabou sendo a última colocada no campeonato. E agora se aproxima da AlphaTauri, vendo a queda da AlphaTauri e até uma crescente da própria Aston Martin, né? Aston Martin que vai perder o Sebastian Vettel, mas vai receber o Fernando Alonso para o ano que vem.
Então, todos esses pontos são o que a gente tem que afetar a partir de agora, inclusive com a própria Williams, que modificou o carro do álbum, teve algumas atualizações, modificou o carro do próprio Latifi um pouquinho também, teve o seu melhor resultado no treino livre número 3 na Hungria, com o Latifi em primeiro e o Albon em terceiro, mas ainda assim não conseguiu encontrar o seu ritmo de corrida, e é a equipe lanterna com 3 pontos, todos esses 3 pontos conquistados pelo Alexander Albon. A Williams, que inclusive vive dias de mudança. A gente lembra que a Williams foi comprada pelo Darlington Capital, que inclusive limitou o poder da família Williams, né? Afastou inclusive a Claire Williams da chefia da equipe, e agora já é uma equipe que consegue se autossustentar, então ela não precisa mais do Nicolas Latifi, e o Latifi não vem apresentando resultados para se manter na Fórmula 1. Além disso, a Williams tem uma academia de pilotos que vem mostrando alguns talentos. O principal deles é o Logan Sargent, que vai ganhar a oportunidade de pilotar o carro da Williams no treino livre número 1 do GP dos Estados Unidos, né? O GP de casa dele lá em Austin em outubro. E a partir daí a gente tem todas essas indefinições, né? A gente ainda tem algumas vagas em aberto oficialmente, é claro, porque como eu disse no meu Twitter, eu acredito que apenas a vaga do Latifi ainda esteja em aberto. Eu acredito que o Mick vai acabar renovando realmente com a Haas, assim como o Magnussen. O Guan Yu Zhou vai acabar renovando com a Alfa Romeo. Isso muito motivado, inclusive, pela confirmação do Oscar Piastri na equipe da Alpine. Então, todas essas indefinições, acho que não são oficiais, né? Elas estão bem encaminhadas para essas renovações, e eu acredito que apenas a vaga do Latifi vai acabar sendo a vaga que está indefinida, e vai ser definida lá para o final do ano, dependendo, é claro, das negociações que a Williams vai fazer com outras equipes e outras fornecedoras de motor, casos da Ferrari e da Renault, né, no caso. A gente tem a informação de que a Mercedes estaria considerando romper o contrato de fornecimento com a Williams, mas é claro que a Mercedes pode arrumar um acordo e colocar o Nick De Vries, por exemplo, que vai sair da Fórmula E junto com a equipe Mercedes. Então, todas essas indefinições podem acabar resultando numa surpresa que a gente pode ter no final do ano. Eu acredito que o Logan Sargent é um dos favoritos, assim como o Nick De Vries, e obviamente o Drugovich, que vai liderando o campeonato mundial da Fórmula 2, corre por fora, muito por conta da própria grana que o Drugovich tem. Embora a Williams seja uma equipe que consegue se sustentar sem um piloto pagante, o dinheiro faz muita diferença. Então, para finalizar o vídeo, a gente repassa o campeonato de construtores com a Red Bull em primeiro, Ferrari em segundo, Mercedes em terceiro, Alpine em quarto, McLaren em quinto, Alfa Romeo em sexto, Haas em sétimo, AlphaTauri em oitavo, Aston Martin em nono e Williams em décimo. No campeonato de pilotos, nós temos a liderança do Max Verstappen, seguido pelo Charles Leclerc, Sérgio Pérez, George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e o Fernando Alonso completa o top 10 no campeonato de pilotos. A gente volta agora no final do mês com a etapa da Bélgica e assim o restante do campeonato. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessa temporada até agora, o que vocês estão achando e quem que vocês acham que vai ser o campeão mundial da Fórmula 1 em 2022, enquanto a gente se prepara para a temporada de 2023. Fechou? É isso, gente. Muito obrigado. Logo mais também aqui no canal os vídeos de meio de temporada da Fórmula 2 e da Fórmula 3. A gente vai conversar um pouquinho sobre os talentos brasileiros no automobilismo de base. Fechou? Então não se esquece, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Galera, voltei aqui no final do vídeo rapidinho, apenas para corrigir uma informação e dar novas informações a vocês. Eu disse no começo desse vídeo, falando da Alpine, que a equipe francesa tinha confirmado o Oscar Piastri como piloto para o próximo ano. Essa informação está correta, ela foi confirmada pela Fórmula 1 e pela Alpine, né? Eles realmente divulgaram um release à imprensa, divulgando que o piloto australiano seria realmente o companheiro do Esteban Ocon. Mas agora, às 15 horas, horário de Brasília, o próprio Oscar Piastri foi ao Twitter
para desmentir essa informação, né? E aí eu abro aspas para o tweet do piloto australiano, né? Ele diz que entende que sem o consentimento dele, a Alpine colocou um release à imprensa na tarde desta terça-feira de que ele estaria dirigindo para o time no próximo ano. Ele afirma que essa informação está errada e que ele não assinou nenhum contrato com a Alpine para 2023 e ele deixa bem claro que ele não vai pilotar pela Alpine no ano que vem. Então, essa informação que eu dei a vocês, que o Piastri seria piloto Alpine, ela está desconsiderada de acordo com o próprio Oscar Piastri, né? O próprio piloto australiano desmentiu essa informação, então a vaga de piloto na Alpine segue em aberto até o dia 2 de agosto de 2022. Fechou? É isso, muito obrigado.